Pessoal, agora vamos falar por que vale a pena se tornar radiologista nos Estados Unidos. E eu aproveito para falar que eu estou frisando tanto isso no momento porque hoje é o momento na história em que se está mais acessível e mais convidativo se tornar radiologista nos Estados Unidos sem precisar refazer a residência. Muitos radiologistas estão fazendo isso nesse momento, então eu não quero que as pessoas percam a informação, ok? Vamos lá. Quais são os motivos que levam a pessoa a ser radiologista aqui nos Estados Unidos? O salário, a perspectiva da profissão, qual é o regime de trabalho que se tem aqui, como é a qualidade de vida e a questão da realização pessoal. A meu ver, todos esses fatores são bem melhores aqui do que a do Brasil. Tem outros fatores que são negativos, claro, mas a gente vai frisar aqui primeiro os motivos para vir, ok? Primeiro de tudo, salário. A média salarial do radiologista nos Estados Unidos é $400 mil, sendo que, por exemplo, aqui nos estados de Massachusetts, em Boston especificamente, se você entra no seu primeiro ano como radiologista nos hospitais acadêmicos aqui, o primeiro ano de salário já é $450 mil, tá? Então isso não é um salário difícil de se ter. Além disso, se você sai do universo acadêmico e vai para a prática privada, que é o que muitas pessoas fazem, o seu salário já vai para um lado maior, já vai chegar lá para os seus $700 mil. E na realidade, tem locais oferecendo até salários de $1 milhão por ano. Ok? Mas isso aqui é um bom intervalo para a gente ter como parâmetro. Se você tem um salário na média dos Estados Unidos para radiologista, isso vai dar $41 mil por mês, pensando do jeito que nós brasileiros pensamos, né? No valor mensal. Isso é o equivalente a R$205 mil por mês, ok? Claro, aqui você vai gastar em dólar, mas é só uma comparação para vocês terem perspectiva. Em relação à perspectiva da carreira de radiologista aqui nos Estados Unidos, é totalmente diferente do Brasil. No Brasil, nós estamos notando um inchaço do corpo médico, correto? E isso reflete nos valores dos salários não aumentando, na inflação corroendo o salário, no valor do exame ficando cada vez menor. Nós sabemos disso tudo. Enquanto nos Estados Unidos é exatamente o contrário. Tem uma certa reserva de mercado aqui. Tem uma crise de falta de radiologistas nos Estados Unidos, que já acontece há muitos anos, está se agravando e tem previsão de piorar quando os atuais radiologistas se aposentarem, que não será muito distante de agora, porque os radiologistas americanos, uma porção, já tem aí os seus 60 anos e tem uma previsão deles se aposentarem em breve. Além disso, porque o que contribui mais para essa reserva de mercado aqui dos radiologistas americanos? O fato que não aumenta o número de vagas de residência. Então, por mais que a demanda, o número de exames pedidos e o número de fatias do exame aumente, a complexidade do exame aumente, o número de radiologistas americanos entrando no mercado não supre essa demanda. Não se abrem mais vagas de residência, porque é caro, tem uma questão burocrática e, historicamente, não estão abrindo vagas de residência, enquanto a demanda aumenta. Por isso, foi criada a via alternativa, que traz radiologistas de fora para suprirem esse problema americano. Regime de trabalho. Aqui, de forma geral, os radiologistas trabalham isso às 40 horas semanais. Isso pode, ser para mais, para menos, a depender do que a pessoa queira. Mas é uma boa média isso, 40 horas semanais. Eles começam aqui mais ou menos umas 7 horas da manhã e vão até ali umas 4, 5 horas da tarde. Isso, vários radiologistas que eu acompanhei quando eu fazia o meu Research Fellow, era esse o regime deles. Final de semana livre, plano de saúde incluso, férias inclusas, seguro de vida incluso, modalidade de trabalho, que parte é teleradiologia, parte é on-site, que eles falam. Isso aqui é um regime de trabalho muito comum aqui. É quase que uma contratação CLT. Claro, não é CLT aqui, mas é semelhante ao que seria o nosso CLT do Brasil. Qualidade de vida. Isso aqui vai além da radiologia. Nos Estados Unidos você tem mais segurança. Eu ando na rua com a minha filha despreocupada. Nunca faria isso de onde eu sou. Menos malandragem. Aqui nós não temos o lado bom de ser brasileiro, mas também não temos o lado ruim de alguns outros países, inclusive o Brasil. Aqui tem uma tolerância bem menor para malandragem e gente que se joga nos outros, né? Assim, quer ser carregado pelos outros. Eu sinto isso fortemente aqui e era um fator que me atraía para os Estados Unidos. Produtividade. As pessoas aqui visam muito a produtividade. Então, por um lado, isso pode ser desgastante, né? Por outro lado, é muito legal também você chegar para fazer o seu trabalho, quando você está se esforçando, você vê que o resto do time está se esforçando também. Claro, tem gente folgada em tudo quanto é canto, mas eu sinto que a proporção aqui é menor. Tem muito mais pessoas produtivas e que levam o seu trabalho a sério.
Além disso, isso se reflete no funcionamento das instituições. As pessoas aqui têm muito menos tolerância para instituições que não funcionam. Eu acho que no Brasil nós estamos acostumados a passar raiva toda vez que nós vamos para uma instituição pública. Isso, por mais que os americanos também sintam que eles passam raiva nas instituições públicas aqui, é infinitamente diferente. As coisas funcionam aqui, tá? Talvez seja o equivalente a como as coisas são lá em São Paulo ou em Brasília, não sei. Mas no resto do Brasil eu tenho certeza que não é muito bem assim. Talvez Curitiba, né? Enfim, etc. Realização pessoal. Isso aqui é outro fator muito, muito, muito importante. Quando você vem pra cá, muda uma coisa muito grande na sua vida. Que é o tanto que você trabalha, o tanto que você se dedica, realmente se reflete no que você colhe no seu trabalho e na sua ascensão na carreira, digamos assim. Eu posso usar o meu próprio exemplo, mas eu tenho infinitos exemplos de pessoas que eram exatamente da mesma forma que elas eram no Brasil, mas por algum motivo, aqui, quando elas fazem a mesma coisa que elas já faziam antes, elas decolam, né? Eu vim saindo da faculdade de medicina e vim fazer pesquisa aqui e depois apliquei para residência. Fiquei 3 anos trabalhando na pesquisa. Se eu tivesse feito o mesmo no Brasil, isso me resultaria em nada, ou quase nada. Nesse pouco tempo que eu estive aqui, trabalhando, conhecendo as pessoas, tentando mostrar como eu era, o que eu posso fazer e tudo, isso me resultou em prêmios, publicações, confiança dos meus chefes, oportunidades que eles abriram para mim, entrar na residência que eu entrei. Todas essas coisas foram fruto das pessoas reconhecerem alguém que estava querendo trabalhar e dar o seu melhor. Eu acho que essa é a principal diferença aqui. No Brasil, você tem que trabalhar muito para se dar muito bem, mas muitas vezes tem uma pitadinha também de extrema sorte, né? De você calhar de trabalhar para a pessoa certa ou ter uma conexão que te impulsione tudo. A gente sente muito isso às vezes no Brasil. Enquanto aqui, você vem, trabalha e as pessoas te reconhecem e você consegue chegar até o final. Essa é a minha impressão, é uma impressão pessoal, baseada no que eu vivi e que outras pessoas que eu conheço viveram. Enfim, por todos esses motivos, eu acho que vale muito a pena ser radiologista nos Estados Unidos, principalmente tendo em vista o quanto isso está facilitado hoje em dia, tá bom?